derramar o seu poder sobre as nossas vidas, porque agindo Deus, quem pode impedir a nossa vitória, queridos? Ninguém. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. Aleluia. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz, que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Mas se as lutas vêm e distorcem as palavras do Senhor, não fique assim, não é o fim, nada é em vão. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Sabe por quê, meus irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Atenção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda a justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém. É a presença de um Deus vivo e fiel que cumpre o que diz. Aleluia, Ele cumpre. Que sacrifica o próprio Filho e te faz vencer e ser feliz. Se tua fé está firmada nas promessas de Jesus, quem poderá te impedir de ver a luz? Agindo Deus, quem impedirá? Atenção, meu irmão. Agindo Deus, teus inimigos não te alcançarão. Agindo Deus, toda a justiça não te faltará. Agindo Deus, tua vitória quem impedirá? Quem? Ninguém, ninguém, ninguém. É verdade, muito boa noite, que Deus continue abençoando a vida de cada um dos meus amados e queridos irmãos. Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, Rua Ibirapuitã, número 283, a Rua do Edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP na Avenida dos Italianos. Quero informar aos irmãos que nós não teremos culto neste domingo, nesses próximos 10 dias que o governador, que os prefeitos decretarem então esse feriadão. Nós vamos estar também orando em casa, lá onde nós fazemos na subcongregação
Nosso diácono Arlindo, que é dono da propriedade, ele já é idoso, ainda não tomou nem a primeira dose da vacina do Covid. Nós temos vários idosos no nosso meio, então, para resguardar a todos, nós não teremos culto neste domingo. Ore em casa, que o seu lar seja o seu monte, que o seu quarto seja a sua consagração, para que nós possamos nos resguardar da Covid. A Covid não está brincando, muitas pessoas têm morrido, são 2.400 e 500, chegando próximo aí de 3.000 mortos por dia. Então, para cuidar do rebanho, eu então resolvi, juntamente com a pastora Luciane, não fazermos o nosso culto neste próximo domingo, que seria o culto dos varões. Então, os irmãos, fiquem sabendo, comuniquem uns aos outros que neste domingo não teremos, então, o nosso culto na subcongregação. Nós estamos em obra na matriz também e terminamos o rebaixamento de teto, faltando agora emassamento, a pintura, faltando a parte elétrica. Então, nós estamos em obra na matriz. Eu quero agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Quero agradecer também o aniversário da mãe da nossa pastora Genilda Oliveira, completando ali a mãe dela mais um aniversário, mais um ano de vida que Deus tem permitido. Quero dar os meus parabéns também para a mamãe da nossa pastora Genilda Oliveira. Bom, ontem foi meu amigo Valtenberg. Valtenberg completou mais um ano de vida e eu já mandei a Valtenberg, através da live, o meu abraço, o meu carinho por você e por toda a sua casa. Quero estar cumprimentando aqueles que estão conosco nessa noite. Minha princesa, pastora Luciane Brasil, beijo, te amo e vou te amar para sempre. Meu querido Valtenberg, que já aniversariou, Deus abençoe. Também quero estar cumprimentando Genilda, felicitando aí pelo aniversário da sua mamãe. Também meu querido Carlos Cordeiro, muito obrigado, Carlos, por estar conosco, que Deus te abençoe. Meu querido Marcelo Cruz, saudade, Marcelo, que Deus abençoe a você, toda a sua parentela. Minha querida Margarida, Maria Margarida Ferreira de Oliveira, Deus abençoe também a ti. Nossa querida Thelma Fonseca, sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando o segundo livro das Crônicas. Hoje daremos a leitura, o ensinamento, capítulo 27 e também o capítulo 28 do segundo livro das Crônicas. Eu peço a vocês que abram as suas Bíblias. Eu quero declarar, como declarou o apóstolo Paulo: assim como eu recebi do Senhor, assim eu também vos ensinei. Para isto é necessário que vocês venham conferir a palavra de Deus. Vamos então à leitura da palavra de Deus, segundo livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 1 até o 7. E depois, podemos ler até que é um capítulo pequeno, são só 9 versículos. Eu vou ler todo o capítulo 27, depois trarei as devidas explicações desses 9 versículos e depois entraremos já no capítulo 28, tá bom? Façam os seus pedidos de oração. Eu quero estar orando por vocês. Nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que orar pela nossa nação, temos que orar pelos nossos governantes para que haja uma medida mais enérgica com relação a encomendarem as vacinas para que todo o povo seja imunizado. A única forma de acabar com isso, a primeira é confiarmos em Deus e nos resguardarmos também, mantermos o distanciamento. E a segunda forma é o que Deus deu sabedoria aos cientistas para as vacinas que já foram fabricadas. Então, vamos manter distanciamento, usem a máscara. Só aqueles que vão estar trabalhando nesses 10 dias é que devem estar. Vamos orar por vocês, como meu querido Carlos Cordeiro. Nós vamos estar orando. Se você não tem que sair, não saia de casa. Fique em casa, porque você pode ser aí um emissor também do Covid para parentes, para amigos, para a igreja, para o irmão de igreja, tá bom? Então mantenha-se em casa, como eu disse, que o seu quarto seja o seu monte, né? Que a sua casa seja a sua consagração e você venha se resguardar. Quero cumprimentar também minha querida
Júlia Lima. Deus abençoe, Julinha, a você e toda a sua casa. Vamos então à leitura do capítulo de número 27 do segundo livro das Crônicas. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, e edificou muito sobre o muro de Ofel. Edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Jotão, e todas as suas guerras, e os seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. E dormiu Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Assim, nós lemos todo o capítulo 27 do segundo livro das Crônicas. Quero cumprimentar também nossa querida pastora Jaqueline Velasco. Deus abençoe, pastora Jaqueline, nossa querida Marinês Batista. Deus abençoe a todo o povo de Deus que está conosco nesta noite. Vamos às explicações deste capítulo 27 do segundo livro das Crônicas. Capítulo 27, versículo 1 diz que tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Esse Jotão, ele era filho então do rei Uzias, aquele que ficou leproso, porque quis queimar incenso na casa do Senhor, coisa que não era para rei fazer. Então ali os sacerdotes o impediram de queimar incenso, e ele ficou leproso na hora. E ele não pôde mais governar, ficou fora. Quem governava ainda era o filho dele, sobre as ordens então de Uzias. Com a morte dele, assume então Jotão o reinado, e diz que o reinado dele foi bom. Jotão seguiu os caminhos do Senhor. No versículo 2 diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Ele edificou a porta alta da casa do Senhor, edificou muito sobre o muro de Ofel, edificou cidade nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Ele foi um grande construtor. Ele então construiu ali cidades fortes para proteger o povo. Versículo 5, ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, e 10.000 coros de trigo, e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Aqui no versículo 6 é muito claro a forma que eu e você podemos vencer os nossos adversários espirituais, a forma que eu e você podemos prosperar, mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de crise, se nós dirigirmos como está escrito no versículo 6. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. Então, se eu me dirigir ou me deixar ser dirigido por Deus, com toda certeza, eu tenho certeza que eu e você iremos prosperar em tudo quanto fizermos. Foi isso que Deus falou para
Josué, quando ele assume então a liderança de Israel após a morte do grande líder Moisés. Deus vai chamar no capítulo 1 de Josué e vai dizer: Josué, meu servo Moisés agora é morto, o negócio é com você. Você vai fazer este povo entrar na terra prometida. Tão somente não parte do livro dessa lei. Então ele manda que ele medite nessa palavra e Josué faz dessa forma. Ele consegue então vencer as muralhas de Jericó, ele consegue vencer filisteus, todos os inimigos que estavam em redor, e ele alcança graça perante Deus porque ele andou nos caminhos do Senhor. Também Jotão, ele venceu e se fortificou porque ele dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor seu Deus. O versículo 7 vai dizer que o resto, pois, dos atos de Jotão e todas as suas guerras e seus caminhos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém, e dormiu Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Jotão andou em todos os caminhos de Deus. Jotão fez o que era bom, Jotão fez o que era reto, o que agradava a Deus. E vamos ver que o filho dele, que vai reinar agora após a sua morte, vai ser um rei ímpio, vai ser um mau rei, porque ele não seguiu os passos, ele não seguiu o caminho de seu pai. E nós vamos ver que ele não vai ter a vitória nas guerras que teve então Jotão. Vamos entrar no capítulo 28 do segundo livro das Crônicas. Quero cumprimentar também minha querida diaconisa Thelma Fonseca. Deus abençoe, Thelminha. Também Sara Fernandes. Sarinha, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a ti, Sara, e toda a sua família e a todo o povo que já está conosco. Vamos então, capítulo 28, eu vou ler versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe comigo a leitura. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalaíns. Também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual o feriu com grande ferida. Porque Peca, filho de Remalias, matou num dia em Judá 120.000 homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei, e a Ziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Versículo 1 ao versículo 7 do segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Vamos entender estes primeiros 7 versículos, mas você, meu querido, minha querida, já pode fazer o seu pedido de oração. Eu vou estar orando daqui a pouquinho pela sua casa, pela sua vida, pela nossa nação. Então, faça o pedido de oração, deixe escrito para que eu possa apresentar a sua petição diante do nosso Deus. No versículo 1 do capítulo 28, diz que Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai. Antes, andou nos caminhos dos reis de Israel, e demais disso, fez imagens fundidas a Baalaíns. Este rei, este homem Acais, ele viu todo o bem que Jotão, seu pai, tinha feito, como ele prosperou, como ele venceu as suas guerras, porque ele confiou no Senhor.
porque ele não fez segundo ali o reinado que estava na sua mão pela sua própria vontade. Antes, ele entregou Jotão o seu caminho ao Senhor, como o Salmo 37 vai dizer para mim e para você. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia, porque o mais ele fará. Se você entregar o teu caminho, qual é o caminho, pastor? A tua vida, as suas decisões. Nós erramos, nós pecamos porque tomamos decisões erradas. Então, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque tudo ele fará. E Acais, então, não entregou o caminho ao Senhor. Antes, ele escolheu o caminho da impiedade. Ele escolheu o caminho da maldade, ele começou a adorar imagens de esculturas a Baalaíns, e ele também andou nos caminhos do rei de Israel. Até aqui havia separação entre a tribo de Judá e então as tribos que compunham Israel. Israel só tinha reis que faziam coisas que não agradavam a Deus. Enquanto Judá, a maioria dos reis de Judá serviu o Senhor, exceto alguns, como nós vemos aqui, como Acais. Então, este homem fez tudo que era ruim. O versículo 3 diz: também queimou incenso no vale do filho de Inom, e queimou os seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Tudo que era mau, tudo que era abominável, tudo que era detestável aos olhos do Senhor, esse rei Acais, ele procurou fazer. E não pense que quando agimos impiamente, não vai haver aí um castigo, uma punição de Deus. Versículo 5: pelo que o Senhor seu Deus o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, a qual o feriu com grande ferida. Preste atenção qual foi o estrago ali de Judá, quando Israel, que era um povo pecador até então, se revolta contra Acais. Olha quanto eles vão matar num só dia do exército de Judá. Porque Peca, filho de Remalias, matou num só dia em Judá 120.000, todos homens belicosos, porquanto deixaram o Senhor Deus de seus pais. Num só dia morreram 120.000 homens valentes, homens belicosos, morreram porque eles deixaram o Senhor Deus de seus pais. E Zicri, varão potente de Efraim, matou a Maacéias, filho do rei. Então o filho do rei aqui já morre. E a Sericão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Todas as pessoas importantes do reino, todos os adversários procuravam matar primeiro os filhos, matavam os sacerdotes, matavam o general, matavam aqueles que estavam à frente da batalha de qualquer reino. E os filhos de Israel levaram preso de seus irmãos 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam também deles grande despojo, e trouxeram o despojo para Samaria. Olha, morreram 120.000. Agora também 200.000 entre mulheres, crianças, então, eles vão levar cativos também, e grande despojo vão trazer para Samaria. E estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com uma raiva tal que chegou até os céus. E agora vós cuidais em sujeitar a vós os filhos de Judá e Jerusalém como cativos e cativas. Porventura, não sois vós mesmos aqueles entre os quais há culpas contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes preso de vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está sobre vós. Nós vamos ver que Israel
vai prender 200.000 entre homens, mulheres, crianças, e vai levar então, saqueiam e vai levar para servirem como escravos diante deles. Mas um profeta que Deus levanta, um homem de Deus chamado Obed, ele vai sair ao encontro desse exército e vai dizer: eis que irando-se o Senhor de vossos pais contra Judá, os entregou nas vossas mãos. Ele diz: olha, Deus se irou contra Judá por causa do pecado de Acais, e Deus o entregou nas suas mãos. Mas vós mataram a eles com uma ira danada, mataram com crueldade. O profeta está falando, não era para vocês acabarem com Judá, não era para vocês tratarem assim a este povo. Então, agora vocês também têm culpa contra o Senhor vosso Deus. Aí ele diz: agora, pois, ouvi-me e tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos dos vossos irmãos, porque o ardor da ira do Senhor está contra vós. Então, alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Idrai, se levantaram contra os que voltaram da batalha. E disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Senhor, vós tentais acrescentar mais a nossos pecados e a nossas culpas, sendo que já temos tanta culpa, que já o ardor da ira está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos maiorais e de toda a congregação. E os homens que foram apontados por seus nomes se levantaram e tomaram os presos e vestiram do despojo a todos os que dentre eles estavam nus, e os vestiram e os calçaram e lhe deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos que estavam fracos levavam sobre jumentos, e os levaram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Depois voltaram para Samaria, pela uma ordem de Deus. Ali então levantam-se esses chefes, E esses chefes são apontados, eles vão falar: vocês não podem acrescentar mais pecados, nós já estamos com a nossa vida espiritual muito ruim. Isso aqui os líderes de Israel falando. Nós já estamos com a nossa vida espiritual muito ruim, e vocês estão acrescentando pecados a mais pecados. Então, olha, soltem estes homens, soltem e entrem para que nós possamos então alcançar misericórdia. E os homens, os prisioneiros, estavam nus, estavam caminhando descalços em meio a pedras do deserto, eles estavam com fome. Então estes homens se levantaram e tomaram os presos e vestiram-nos, E também estavam nus e vestiram e os calçaram e lhe deram de comer e de beber, e levaram de volta com tudo quanto havia sido roubado deles. Levaram então para a cidade das palmeiras e voltaram para Samaria. Vamos agora ao versículo 16 do segundo livro das Crônicas, capítulo 28. Façam os seus pedidos de oração, porque eu vou estar orando daqui a pouquinho. Nossa querida Thelma Fonseca, ela pede oração pelo Juan, que está com tosse, febre, e por toda a família. Vamos estar orando sim daqui a pouquinho, será um momento de oração. Nós vamos estar orando aí por todo o povo de Deus. Também conosco, meu querido amigo, o meu valente, que bom, que Deus abençoe a ti, a esposa, toda a família, tá bom, querido? Obrigado por estar conosco. Vamos então, a partir do versículo de número 6, segundo o livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 16. Naquele tempo, o rei Acais mandou pedir aos reis da Síria que o ajudasse. Além disso, também os edomitas vieram e feriram a Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram sobre as cidades da Campina e do sul de Judá e tomaram Bet-Semes e Aijalon e Gederote e Socó e os lugares da sua jurisdição, e Tímina e os lugares da sua jurisdição, e Ginzo e os lugares da sua jurisdição, e habitaram ali, porque o Senhor, presta atenção,
Versículo 19. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. Deus permitiu que morressem muitos do povo de Judá, que fossem humilhados, nus, descalços, sem dinheiro, sem nada. E ali então Deus levantou adversários contra ele, o rei da Síria, levantou muitos adversários de Israel contra Judá, para poder humilhar a este rei Acais, que queimou seus filhos no fogo, que desviou a todo Judá. Então, por causa disso, Deus humilhou, versículo 19, porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acais, rei de Israel, porque Acais desviara a Judá, que de todo se dera a prevaricar contra o Senhor. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Síria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu, porque Acais tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e a deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. Ele vai pagar o rei da Síria para o livrar das mãos do seu adversário. E ele faz esse pagamento, só que o rei da Síria não vai tomar partido em favor dele, não vai ajudar ele, porque Deus queria o humilhar. Versículo 22. E ao tempo em que este apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acais. Quanto mais ele era apertado, ele não se voltava para Deus, ele fazia mais transgressões. Porque sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem. Porém, eles foram a sua ruína e de todo o Israel. Ele não se voltou para Deus. Quantas pessoas morrem na sua miséria, com moléstias, com enfermidade? Você vai e fala: Jesus quer te salvar. E a pessoa morre no seu pecado e faz cada vez mais mal. Versículo 24. E ajuntou Acais os utensílios da casa de Deus, e os fez em pedaços, e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha o que este rei ele vai fazer. Ele pega todos os utensílios da casa de Deus. O que eram os utensílios? Eram pás, eram perfumadores, eram colheres, eram bacias de ouro, de prata que havia. Ele quebra tudo isso, faz em pedaços e fecha as portas do templo do Senhor. Ele não permite mais que haja culto, que haja adoração, e ele faz para si também altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. O resto, pois, de seus atos e de todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os derradeiros, eis que está escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Acais com seus pais, e o sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ele é sepultado, mas não ali no jazigo, no lugar onde todos os reis iam. Quando morria um rei, o seu filho, o seu neto, o bisneto, era sepultado no mesmo lugar. Ele não foi sepultado. Agora nós vamos ver que Ezequias, seu filho, vai reinar. O reinado de Ezequias é uma coisa maravilhosa. Ezequias não vai seguir a impiedade, o caminho, então, do seu pai. Antes, ele vai fazer o que agradava a Deus. Capítulo 29 diz que Ezequias manda purificar o templo. Por que purificar o templo? Porque o pai havia quebrado o utensílio, feito imagem de escultura, Baalaíns. Então vamos ver que o filho vai consertar todo o mal que haviam feito ali então sobre Judá. Tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele, no ano primeiro de seu reinado,
no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe o sacerdote e os levitas e juntou na praça oriental. E lhes disse: Ouvi-me, ó levitas, santificai-nos agora, e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor vosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Versículo 1 ao 7. Vamos entender agora a atitude que este rei, chamado Ezequias, vai tomar diante de toda a maldade do seu pai. Ele vai assumir agora aos 25 anos de idade e ele vai fazer o que era reto, o que agradava a Deus. Ele tinha 25 anos e reinou 29 anos em Jerusalém. E diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Nós lemos anteriormente que Acais tinha fechado as portas do templo para que ninguém entrasse, para que ninguém adorasse. Então, no primeiro ano do reinado, aqui então de Ezequias, ele abre as portas do templo e faz então os paros ali, os estragos que tinha. Versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. O que ele vai fazer? Um avivamento espiritual, uma nova aliança com Deus. Ele vai trazer aqueles que representavam a vida espiritual de Judá. Ele vai trazer os líderes, os sacerdotes, os levitas, e vai juntar esses sacerdotes na praça e vai dizer: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor vosso Deus, vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Nós temos que tirar do santuário a imundícia nos dias de hoje. Pastor, que imundícias hoje há sobre o altar do Senhor? As nossas contendas uns com os outros, as invejas uns com os outros, tudo isso é imundícias que nós levamos para o altar. Nós estamos entrando na casa do Senhor com até ódio de um outro irmão, de uma outra irmã. Nós estamos entrando na casa do Senhor nem querendo ver aquele irmão do lado. Isto é trazer imundícias sobre o altar do Senhor. Nós temos que aprender que arrependimento e perdão andam lado a lado. Eu não posso ter ódio de alguém, principalmente de um irmão. Então, nós estamos trazendo muitas imundícias sobre a casa do Senhor quando nós estamos pedindo pelo mal de alguém, quando nós estamos cobiçando o lugar de alguém. Tudo isso é imundícia sobre o altar. E aqui, o rei Ezequias, ele então manda tirar todas as imundícias que estavam ali no altar. Versículo 6. Porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor vosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e voltaram as costas. Aqui diz: também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, a qual Deus disse para Moisés que a lâmpada do altar ali nunca poderia apagar. O pavio que fumega não pode então se apagar. E eles então apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação e ao assobio. Também vós o estáis vendo como os vossos olhos. Aqui, Ezequias faz uma reunião com os sacerdotes, com os levitas, e diz: ó, Deus os entregou à perturbação. Por que hoje nós vemos tantos crentes perturbados? Por que hoje nós vemos tantos crentes assolados, como está aqui, perturbado e assolado? Então ele está dizendo: como vocês hoje estão vendo com os vossos olhos, porque eis que nossos pais caíram à espada,
e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro. Agora me tem vindo ao coração, olha o que está vindo ao coração de Ezequias, que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estardes diante dele, para os servirdes e para serdes seus ministros e para queimar incenso. Aqui ele está chamando a responsabilidade os levitas, todos descendentes de Arão. Ele está chamando aqui a responsabilidade a todos os sacerdotes, dizendo: agora, pois, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido, Deus escolheu a mim e a vocês, para ministrarmos diante do altar, para os servirdes e para serem seus ministros e para queimar incenso. Então nós vemos que os levitas vão ouvir a palavra desse jovem rei chamado Ezequias, e eles vão purificar o templo, onde havia muita imundícia. É isto que nós precisamos fazer no tempo de hoje, purificar o templo do Senhor. Quero cumprimentar também nossa querida Lenice Felício. Ela pede oração por Fernanda Felício. Vamos estar orando sim pelo Pedro Felício e por toda a família. Minha querida cunhada Luciene Mesquita, vamos estar orando também por ti. Versículo 12 diz assim: então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos coatitas, e dos filhos de Merali, Quis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Jealalel, e do Gersonita, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. E dentre os filhos de Eli, Zafã, Sinri e Jeiel. E dentre os filhos de Asaf, Zacarias e Matanias. E dentre os filhos de Emã, Jeiel e Simei. E dentre os filhos de Gedutum, Semaías e Uziel. E ajuntaram seus irmãos, e santificaram-se e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Todos os levitas, todas as tribos dos levitas, toda a tribo veio, se ajuntaram para purificar o templo. É isto que eu e vocês temos que fazer também nos dias de hoje. Nós lemos então capítulo 29 do segundo livro das Crônicas até o versículo 15. Amanhã, se nos permitir, nós estaremos então findando o capítulo 29 e entrando no capítulo 30, dando tempo também no 31. Mas agora chegou aquele momento em que eu e você vamos aproveitar para falar com Deus. Façam seus pedidos de oração, que eu quero estar orando pela vida de todos meus amados irmãos. Eu vou estar orando nessa noite pela vida da nossa pastora Genilda Oliveira, pela sua mamãe, que está completando mais um ano de vida. Vamos estar orando pela princesa Luciane Mesquita, pelo meu pastor amado, que saudade, pastor Anderson, missionária Jane Danas, lá no Triângulo Mineiro. Saudade de vocês, queridos. Deus abençoe Maria Lúcia Rodrigues e toda a família Rodrigues, meu querido Márcio Reis e toda a família, nossa querida diaconisa Thelma Fonseca Pereira e família, Romeu Valente, Deus abençoe Romeu e toda a família, a Sarinha Fernandes e toda a família, nossa pastora Jaqueline Velasco, família, Marinês Batista e família, Valtenberg Lima de Mello e toda a família, nosso querido Carlos Cordeiro também, toda a sua família. Vamos estar orando pelo Carlos, vamos estar apresentando a vida dos nossos amados irmãos diante do Senhor, a Marinês Batista, o Marcelo Cruz, a Maria Margarida Ferreira da Silva, a Lenice, que nos pede oração, minha cunhada Luciene, oração por toda a família. Vamos aproveitar esse tempo, esse momento, então, para nós estarmos falando com Deus, porque nos é chegado o momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus.
Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e também da terra, Senhor, aí está o pedido do teu povo, meu Pai, a qual eu quero apresentar perante a ti, meu Deus. Toma em tuas mãos, meu Pai, a vida da pastora Genilda Oliveira. Toma em tuas mãos sua mãezinha que hoje, Pai, tu permitiste completar mais um ano de vida. Toma em tuas mãos todo o povo que está reunido ali, meu Pai, na sua casa. Toda a parentela da Genilda, meu Pai, eu entrego em tuas mãos. Salva os que não são salvos, liberta os cativos, Pai, livra de toda contaminação. Te entrego também, meu Pai, a vida, meu Pai amado, do pastor Anderson, Pai, a missionária Jane, as filhas, meu Pai, a igreja, o ministério, lá no Triângulo Mineiro. Sê com teus ungidos, guardando, livrando, meu Pai amado, a todos eles, a família aqui no Rio de Janeiro. Toma também, Pai, a tua serva Maria Lúcia Rodrigues e toda a família Rodrigues, Pai. Abençoa o teu servo Antônio, abençoa, meu Pai amado, os filhos, as noras, abençoa toda a parentela, Pai, do irmão Antônio da Rádio Continental. Toma em tuas mãos, meu Pai, também a vida do Márcio Reis, meu Pai, toda a família Reis, a família do teu ungido, a mãe do teu servo, Pai, a Sandra, o filho. Toma também, Senhor, a vida da Thelma Fonseca Pereira, meu Pai, dá saúde à tua serva. Eu entrego em tuas mãos a sua mãe, o tratamento que ela está fazendo, meu Pai. Ó Deus, converta o coração dela a ti, liberta o Edson, Pai. Toma em tuas mãos a irmã da Thelma, os irmãos, liberta a sobrinha. Toma os filhos e filhas, meu Pai, genro e nora. Toma os netos, toma a avó do Miguel, meu Pai. Faça uma obra na vida dela. Toma a mãe da Paula, liberta a Paula. Liberta o Rafael, a Rafaele. Liberta Yasmin, Pai, o Lucas. Liberta a Camille e toda a parentela da Thelma. Eu coloco em tuas mãos seu netinho que está tossindo com febre. Vai tocando nele, Pai, e repreendendo todo este mal. Toma também teu servo Romeu Valente, meu Pai, toda a sua parentela, sua esposa, o trabalho das mãos, os treinamentos, os cursos que teu servo ministra, Pai. Dá vitória ao teu ungido. Abençoa também, meu Pai, a tua serva Sara Fernandes, toda a família, Pai, os de perto, os de longe alcança. Abençoa também, meu Pai, nossa pastora Jaqueline Velasco. Toma em tuas mãos a saúde da tua serva, a casa. Toma o Paulinho, meu Pai, o Wallace, toda a parentela da Jaqueline, toda a parentela do Paulinho, eu coloco em tuas mãos. Toma também, meu Pai, a Marinês Batista, Pai, toda a família da Marinês. Visita, Pai. Eu te peço também pelo Waltenberg Lima de Melo, que completou, meu Pai, mais um ano de vida também. Meu Pai, ajuda o teu ungido, toma a esposa, os filhos do trabalho, toma também o Isaac dos Correios, meu Pai. Senhor, restaura a vida espiritual do Isaac, a vida sentimental. Toma a Ana Paula, toma os filhos, meu Pai, o trabalho dele. Toma também teu servo, Pai, teu ungido Carlos Cordeiro. Abençoa o Carlos, meu Pai, no seu trabalho. Livra ele de contaminação, livra de acidente. Toma a Aline, meu Pai, toma o Jonathan, toma, Pai, a Raquelzinha, toda a parentela dos teus servos eu coloco diante de ti. Abençoa, Pai amado, Marcelo Cruz e toda a sua família. Abençoa, Pai amado, Margarida, meu Pai amado, Ferreira de Oliveira, toda a parentela dela. Abençoa, Pai, a nossa querida Meliane, meu Pai, Costa dos Santos, Pai. Toma em tuas mãos o Marcos, toma a Bequinha, toma a Lília, Pai, o Márcio, toda a parentela, o ministério dos teus ungidos. Vai dando vitória. Toma também, meu Pai, a Júlia Lima Alcântara, Pai. Ó Deus, fortaleça a tua serva como ela pede a oração. Abra uma porta de emprego para o filho, Pai. Ajuda a Júlia, meu Pai amado, na sua caminhada, na sua jornada. Senhor, meu Pai, toma em tuas mãos a pastora Luciane Mesquita, meu Pai, a nossa vida. Toma em tuas mãos, meu Pai amado, as obras, meu Pai amado, de reforma da tua casa, assim como Ezequias, meu Pai, o fez. Nós estamos procurando fazer, Senhor. Vai trabalhando, Pai querido, Senhor da glória, operando o teu milagre. Toma em tuas mãos, eu te entrego a vida, meu Pai, da Lucia Lisboa, toda a família Lisboa eu coloco em tuas mãos. Entra com teu poder, o teu agir, manifesta a tua glória, exalta, exulta, Pai, no teu
Eu entrego diante de Ti, meu Pai amado, a nossa nação. Toma em Tuas mãos, meu Pai querido Senhor, a vida da Odete Justo, meu Pai. Toma os filhos e filha, genro e nora, toma os netos, bisnetos, a tia Nazaré, toda a parentela da Odete, Pai, guarda, livra de todo mal. Toma a Tua serva lindinha, meu Pai. Ó Deus, visita também a Tua ungida. Toma o Derico, toma o Vitor, toma a Paloma, esconda no Teu secreto esta família. Obrigado pela cura deles, pelo fortalecimento, toda a descendência, toda a parentela, meu Pai. Ó Deus de Sicília, meu Pai, que já descansa em Ti, salvos de perto, de longe. Abençoa esta família, abençoa também a Eledirce, Pai. Toma em Tuas mãos a vida da Eledirce, toma o Baianinho, toma a filha, a mãe da Tua serva, entra com Teu poder. Abençoa, Pai amado, eu te peço, Senhor da glória, a todos ali em Niterói, meu Pai. Vai visitando, Senhor, entra com Teu poder. Toma também, Senhor meu Deus, a vida, Senhor da glória, do Teu servo presbítero Carlos, meu Pai. Sê com Teu ungido, toma em Tuas mãos a missionária Cristina, o casamento, as necessidades. Abra uma porta, meu Pai, de excelência para o Carlos. Toma a saúde da sua mãezinha, meu Pai, lá em Taubaté. Toma os irmãos, as irmãs, os cunhados e cunhadas, os sobrinhos, as filhas, meu Pai, do Teu servo, traga de volta a Tua casa. Toma os netos, toma o Dudu, meu Pai, toma o Júlio, toma toda a parentela da Cristina. Opera o Teu milagre, meu Pai querido Senhor, na família da Tua ungida. Te entrego também, meu Pai, a vida, meu Pai, da minha cunhada, meu Pai amado, a Nina. Pai, toca na saúde da Nina, livra ela de toda enfermidade, de todo mal. Liberta o Juscelino, salva. Liberta, Pai, a Raquel. Faça uma obra na vida da Raquel, na vida da Nininha. Toma Renato, o Vitinho, guarda. Liberta o Ladi, liberta o Diego, a Diana, as filhas. Toma o Tiago, meu Pai querido Senhor. Toma o Mateus. Toma a vida do Olaci, liberta. Liberta, Pai, ó Deus, Maria Eduardo, o Lucas, o Yuri, a Carla. Toma o Pedrinho, toma Adriano, meu Pai. Ó Deus, te entrego, meu Pai querido Senhor, meu Deus, a vida, meu Pai amado. Ó Deus, da Renata, lá no Espírito Santo, a toda a sua parentela. Toma nosso pastor Rosimar, meu Pai, nossa pastora Ângela, que fez aniversário, Pai. Abençoa a Tua ungida, dá saúde a eles. Toma, Pai, a Lenice, Pai. Ela pede oração, meu Pai amado, pelo Pedro Vinícius, pela Fernanda Felício, meu Pai amado, toda a parentela da Tua serva Lenice, eu coloco em Tuas mãos, Senhor, meu Pai. Visita, Pai, a saúde da Tua serva, a casa, meu Pai amado. Vai trabalhando na vida, meu Pai querido, da Liliane. Toma a Tua serva Liliane, toda a sua parentela, meu Pai. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a nossa vizinha Luciane, firma Luciane. Liberta daquilo que ela precisa ser liberta, meu Pai. Transforma, muda a história, meu Pai amado, da Luciane, do seu esposo, do seu filho, meu Pai. Toma, Pai querido Senhor, a vida da Elaine. Senhor, meu Pai, fortaleça Elaine na Tua presença. Toma o Zé Carlos, liberta. Toma a Sebastiana, toma a Giovana, toma a Gabi. Meu Pai, toma o André, liberta. Seu José, firma ele na Tua presença. Toma Elizabeth Martins, meu Pai. Visita a Tua serva Elizabeth, meu Pai. Visita os filhos, os netos, toda a parentela. Toma a Ângela, Pai de Olaria, sua família. A vida, Pai, do pastor Messias. Pai, da Tua serva Vaninha, toda a parentela, o pastor Pacífico, a Márcia. Toma em Tuas mãos, Pai amado, eu coloco diante de Ti a Sarinha, meu Pai amado. Ó Deus amado, a avó Naí, toda a parentela. Toma em Tuas mãos, meu Pai querido, a irmã Adélia, o irmão Gilvan, meu Pai, toda a família feitosa. Toma o Paulo Augusto, Pai. Visita o Paulo Augusto, toca do alto da cabeça, a planta dos pés, repreenda a Covid, repreenda todo o mal.
mal contra a saúde do teu servo, Pai. Eu entrego em tuas mãos, meu Pai, a diaconisa Célia Regina, meu Pai, seu esposo, seus filhos, as netas. Faça uma obra na vida deles, meu Pai. Toma em tuas mãos a Ruth lá em Cambuci, abençoa a tua ungida, abençoa o Berti, toda a parentela deles. Toma Ramone Kelly, Pedro Henrique, o Alexandre, vai trabalhando nessa família. Toma Elaine, meu Pai, a vida do Heitor. Toma seu Adalto, toma Nelza, Aline, Pai, Luana, o esposo. Toma também o outro, seu Adalto, meu Pai, o pai da Aline. Meu Pai amado, visita naquele CTI, meu Pai, entra com teu poder, o teu agir. Toma Aline, o esposo, ó Deus, a filhinha. Toma outro irmão da Aline, meu Pai amado, liberta esta família, liberta a Michele, salva, converta o coração, meu Pai, deles a ti. Toma em tuas mãos, meu Pai, eu entrego, Pai, toda a cidade de Cambuci, cada morador, cada casa. Entra com teu poder, meu Pai, abençoa a Angélica de Tomazinho, toda a sua parentela. Abençoa, meu Pai, o J. Alexandre, a sua casa, a sua família, a vida, meu Pai, da Mara de São Mateus. Anima a Mara, Pai. Toma Melry Joseph, Pai amado, em Ricardo. Abençoa Melry, Pai. Visita a tua serva. Toma em tuas mãos o J.D. Dias, a Isabel, meu Pai, a Branca, a Preto, o Cacau, a Jennifer, toda a parentela da tua serva Luzia, que já descansa em ti. Toma o evangelista Luiz Mota, a Rádio ID, o meu trabalho naquela rádio. Toma, Pai, a Daniele Ribeiro, Pai, a Rádio Continental, o meu trabalho também ali. Toma em tuas mãos, meu Pai, a vida do Cláudio, a vida da Monique, Pai, a saúde, o trabalho deles. Toma o Ian Lucas, a saúde desta criança, meu Pai, o Joãozinho. Toma o Eric, Pai, toma o Tiago, Dona Vilma, a vida, meu Pai amado, de toda a parentela da Monique, Pai. Toma a Jacira, faça o teu mover na vida do Mário. Toma, Pai amado, a missionária Tânia Cristina, meu Pai, liberta o Alexander, Luiz Alberto, a Débora. Toma a Tamires, fortaleça ela em ti. Toma o Lucas, Pai, liberta toda a sua parentela. Te entrega em tuas mãos, Pai, o pastor Ângelo Barreto, o pastor Jorge. Faça o teu mover, o teu agir. Toma Eunice, Pai, o filho, a nora, o neto, a Josenice, guarda. Toma o diácono Gilson, firma ele na tua presença. Toma toda a sua parentela. Guarda, Pai, o diácono Arlindo, ali a subcongregação, a vida da Rosângela. Desperta Jussara, Pai, toma os filhos, os netos, Jamir e Miguel. Toma, Pai amado, Senhor, a vida, meu Pai querido, Senhor, da tua serva Kelly Laureano. Toca na saúde da Kelly, repreenda todo o mal. Liberta o Niltinho, meu Pai. Toma a vida do Juan. Dá um futuro sobre modo excelente ao Juan. Guarda o Pedrinho. Toma a Dona Cleusa. Toma em tuas mãos o Sancler, a esposa, a irmã, a sobrinha. Liberta. Toma toda a família Laureano. Toma, Pai, o Alain. Liberta o Alain. Liberta a Jaqueline. Toma a tua serva Edna Maria, Pai. Dá saúde à tua ungida. Dá vitória ali, meu Pai, com relação à autoescola. Toma Edilane, Pai, converta o coração da Edilane a ti. Liberta o Viana, liberta a Jade, a Lívia, liberta o Felipe, trata com o Felipe. Toma o Felipe também, instrutor, liberta este moço, Pai. Toma a tua serva Margarida, meu Pai Pacheco. Toma o esposo, meu Pai, faça uma obra na vida do Rogério, da Cláudia. Cura o Tiago, muda a história do Tiago, por amor a ti mesmo, toda a família Pacheco. Toma a Vanita, meu Pai, faça um milagre na vida da Vanita. Toma, Pai, o evangelista Lauro, os filhos, a neta. Toma em tuas mãos, Pai, a Rosemary de Cabuís, com toda a sua parentela, a Glória de Cabuís, a Helena Sanches, Pai, de Nova Cidade, a sua parentela, a sua casa, a Lina de Anchieta, o Renato, Pai, a Márcia. Toma em tuas mãos tua serva Durcília, cada pedido de oração que a tua serva Durcília tem feito, meu Pai, ajuda a tua serva. Toma, meu Pai amado, cada petição da tua ungida. Toma a Márcia da Ibirapuitã, liberta os filhos, os netos. Toma o cantor Eliseu Gonzaga, a Sônia, a Thalita, o esposo. Toma o irmão Malafaia, Pai, toda a sua parentela. Toma a Sueli Mazuca do Éden, Pai, seu irmão, a sua parentela. O cantor GVC Azevedo, sua família. O pastor Elson Rodrigues e toda a família Rodrigues. A Dione do Éden, Pai, a Luciene da Praça Seca.
Toma em tuas mãos, meu Pai, a Ivone lá na Itália, ajuda a tua serva Ivone. Toma em tuas mãos o Mateus, toma as suas irmãs, a família. Pai, guarda a tua filha ali na Itália, guarda o Dário aqui no Brasil. Toma o pastor Davi, sua esposa Erin, toda a sua parentela. Meu Pai, todos que nos têm pedido oração nessa noite, vai visitando, Pai, vai repreendendo todo e qualquer mal. Senhor, eu apresento a Ti, meu Pai, a nossa nação. Eu apresento a Ti, meu Pai amado, aqueles que estão endividados. Eu apresento a Ti, meu Pai amado, todos aqueles, meu Pai, que estão passando por momentos de tribulação. Entra com Teu poder, o Teu agir, manifesta a Tua glória, exalta e exulta no Teu santo nome, Pai. Vai cortando todo laço, vai repreendendo todo agir do inferno, todo levante. Toma aqueles que estão, meu Pai, nas filas, aguardando, Pai amado, o Senhor, para serem atendidos. Muitos não conseguem, Pai, porque a morte chega primeiro. Toma os que estão nos CTIs, nos UTIs, nas salas vermelhas, meu Pai querido. Vai trabalhando, meu Pai querido, repreendendo todo este mal que tem matado, que tem assolado. Meu Pai amado, opera o Teu milagre na vida do Teu povo. Seja o Teu nome glorificado, seja o Teu nome exaltado, seja o Teu nome bendito sobre a face da terra. Abençoa, Pai, eu te peço, as obras, meu Pai querido, Senhor, meu Pai, aqui no Ministério Árvore da Vida, Pai, envia ajudadores, envia mantenedores para esta obra. As obras, meu Pai querido, Senhor, de nossas mãos. Meu Deus, toma em Tuas mãos, Senhor, eu te peço, Pai querido, por cada membro do Ministério Árvore da Vida, pela base missionária em Guaçuí, pelos pontos de pregação, a subcongregação, pela minha vida, a vida de Luciane, os pastores que nos auxiliam, os obreiros, meu Pai, guarda cada um. Senhor, fica conosco. Esta é a oração que eu faço, agradecida a Deus por tudo. E de Jesus, amém e graças a Deus. Muito bem, povo de Deus, chegamos a mais um final dessa live. Se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos com mais 2 capítulos da Palavra de Deus e eu convido vocês para estarem comigo de segunda a sexta-feira pelo Facebook e também pelo YouTube com a live de ensino do Antigo Testamento. Se você perdeu algum ensinamento, é só entrar no meu canal, ali você se inscreve, aproveita para compartilhar, fazer o seu comentário, e ali tem todo o conteúdo, desde o livro do Gênesis, primeiro capítulo, até hoje, onde nós lemos aí o segundo livro das Crônicas. Nós vamos à bênção apostólica. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem conosco até esse horário e desejar que vocês tenham aí então uma noite abençoada. Nós não teremos culto essa semana em nossa igreja, temos muitos idosos conosco, então nós vamos estar aproveitando aí esses 10 dias onde o comércio vai estar sendo fechado, muitas coisas fechadas, e vamos nos resguardar também. Como eu disse, que o teu quarto seja o teu monte, que a tua casa, o teu quintal, seja a tua consagração, e você venha buscar o Senhor com inteligência, para que você não venha se contaminar e nem contaminar ninguém que você quer muito, né? Um ente querido. Então, vamos estar vigiando. Vamos à bênção apostólica e eu estarei encerrando então esta live. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a sua vinda, e que toda a igreja diga amém. E a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é que nos fortalece, igreja? Jesus Cristo. Quem é que nos fortalece? Jesus Cristo. Agora prometam-me uma coisa, vão prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.
estava só e feliz.